O vereador Túlio José Tomás do Couto, do MDB, é o novo presidente da Câmara de Indaiatuba após concluir 2 mandatos seguidos como vice-prefeito ao lado do então prefeito Nilson Gaspar. Em entrevista ao Drops, ele afirma que na administração do Legislativo Municipal vai colocar em prática a experiência adquirida nos 8 anos de trabalho na Prefeitura de Indaiatuba. Dr. Túlio, como é conhecido o político, que também é médico ginecologista e obstetra, está no 4º mandato como vereador, e essa é a primeira vez que ele assume a presidência do Legislativo Municipal. Ele adianta que pretende fazer apenas ajustes no setor administrativo, que não tem a ideia de nenhum projeto faraônico em relação à estrutura física da Câmara, e garante que as portas da Casa de Leis e do seu gabinete estão abertas para a população. Eu fiquei 3 mandatos de vereador. É lógico que a gente acaba, como vereador, conhecendo as questões administrativas da prefeitura, mas nos 8 anos que eu tive a oportunidade de ser vice-prefeito, nos momentos em que eu assumi a prefeitura, quando o ex-prefeito Nilson Gaspar tirou férias, eu aprendi muita coisa em relação ao funcionamento da máquina pública. Desde, Patrícia, valorização realmente dos funcionários, desde o secretário até o funcionário que trabalha na rua, que trabalha na manutenção, então de todos os funcionários da prefeitura como um todo e dos processos administrativos. Como vereador, eu tinha uma visão, mas estando lá dentro da administração, a gente conhece de uma maneira muito mais detalhada. E isso eu acho que vai ser importante agora que eu estou reassumindo o cargo de vereador, né, e presidente da Câmara. Então, muito da experiência administrativa que eu tive lá, eu pretendo trazer para a administração da Câmara Municipal, que já é uma administração boa, que já ganhou vários prêmios, que já é uma administração adequada. Mas, se a gente for ver em termos de, por exemplo, eu vou dar um exemplo de mandatos de prefeito, nós tivemos 3 ex-prefeitos, o Gaspar, o Reinaldo, o Zé Onério, que foram bons prefeitos, mas sempre que entra um novo, como é o caso do Dr. Custódio, sempre tem alguma coisa a melhorar. Na casa da gente tem alguma coisa a melhorar, a afinar. Então, muito do que eu aprendi lá, eu quero trazer para a parte de administração da Câmara. O ano legislativo começa só agora na 2ª quinzena de fevereiro, na primeira sessão. Mas todos os vereadores já estão trabalhando, nós já temos indicações protocoladas, todos os vereadores estão aqui todos os dias e eu estou conhecendo como que é a gestão administrativa da Câmara. Para eventualmente ver se a gente vai ter que fazer alguns ajustes. Não vai ter nenhuma mudança importante, não tem ideia de nenhum projeto faraônico, tá? A gente tem que fazer algumas melhoras, assim, aqui no prédio da Câmara, para melhorar a condição de trabalho dos vereadores, ponto pacífico. Eu quero que os vereadores de situação de oposição, que os 11 vereadores, que os 12 vereadores me incluindo, tenham uma condição de trabalho adequada. Eles têm que se sentir confortáveis, né? No trabalho de vereador, e tudo que a gente puder agir no sentido de facilitar a atuação deles, tanto política, burocrática, como de condições de trabalho, eles vão ter, com certeza. E tem algumas adequações, lógico, para fazer. Agora, o ano passado foi resolvido, já foi licitado, já foi homologado na antiga gestão uma reforma aqui do plenário, que já era necessária. A gente vai começar a transmitir as sessões de Câmara ao vivo, o próprio departamento de imprensa da Câmara vai fazer essa transmissão. E as outras questões, porque a Câmara comparando com a Prefeitura, é um órgão com menos funcionários, é um órgão menor, com um orçamento bem menor, mas ela tem todo um mecanismo de trabalho, um mecanismo de funcionamento que é muito complexo. Estou conhecendo isso, porque como vereador, eu já fui da mesa da Câmara, mas eu nunca tinha sido presidente da Câmara, que junto com a mesa são os responsáveis pelas determinações do que vai acontecer ou deixar de acontecer. Então, eu acabo assumindo essa responsabilidade, de gestor da Câmara Municipal de Indaiatuba. E o meu trabalho vai ser nesse sentido.
condição de trabalho para os funcionários efetivos, para todos os departamentos, e condição de trabalho para os vereadores. É lógico que tem um ajuste ou outro, apesar de eu, pelo que eu estou conhecendo aqui essas últimas semanas, já funcionar muito bem, que às vezes é questão de você dar por o seu jeito numa coisa ou na outra, né? Porque quando você assume a responsabilidade, você quer pôr também o seu jeito de trabalhar. Então, eu acabei de pedir para a imprensa, por exemplo, eu acho que questões importantes, por exemplo, que a imprensa da Câmara divulgue que a semana que vem é a Semana de Prevenção de Gravidez na Adolescência, porque eu acho que é um tema importante para a população. Como vereador e presidente da Câmara, a primeira questão que eu acho muito importante, inclusive junto à oposição, é permitir que a administração funcione para as questões que são importantes para o município. Uma cidade que está crescendo muito rápido, o crescimento rápido para manter a qualidade de vida demanda muitas ações do Executivo, pensando para daqui a 4, 8, 10 anos. E eu acho que é muito importante que nós, vereadores, né, e eu estou falando dos 12 vereadores, apoiem as ações do Executivo que são importantes para que a cidade cresça mantendo a qualidade de vida. Então, eu sou da base do governo e com certeza, lógico que eu vou conversar muito com o Dr. Custódio, com a equipe dele, né? Algumas coisas podem ser que a gente discorde, e discordância eu acho que é uma coisa natural, mas aqui dentro, com os vereadores da base de oposição, eu vou tentar proporcionar para a administração com que ela possa caminhar sem entraves. O que a gente não pode ter em relação, eu me incluo aos 12 vereadores, dificultar aqui questões importantes do administrativo simplesmente por sua oposição ou simplesmente por uma questão pessoal ou política ou técnica. Não, a gente tem a obrigação de apoiar as questões importantes para o município de Indaiatuba e para a população de Indaiatuba. Quando acontecerem divergências, o nosso líder de governo, que é o vereador Cebolinha, nós vamos estar intermediando uma conversa entre os vereadores e o executivo, né, para resolver essas divergências. Divergência acontece até dentro da casa da gente. Mas o que a gente não pode é travar a administração, e eu tenho certeza que vão ter muitas ações do novo prefeito, Dr. Custódio, que vão ser importantes para a cidade. Em relação aos vereadores e o executivo, as indicações dos vereadores, os requerimentos da oposição, tá? Tudo que, e aí eu tenho a vantagem de ter o vereador Cebolinha como líder de governo, tudo vai ser visto com muita clareza, com muita transparência, tá? E tudo vai ser discutido, e as demandas mais importantes eu vou levar para a prefeitura junto com o Cebolinha e junto com qualquer outro vereador que tenha interesse em levar. A grande maior parte das indicações dos vereadores, o vereador é o cara que está na rua, né? Eu, como vice-prefeito, nas vezes que eu assumi como prefeito, tinha coisa que acontecia lá na ponta que eu não sabia, que eu ia saber por um munícipe. Então, é importante que a gente respeite, porque o vereador está na rua, está na cidade inteira, tá? Então, tem muitas indicações dos vereadores, desde questão de obras públicas, de saúde, de educação, que são extremamente importantes e devem ser vistas com carinho. E eu vou trabalhar nesse sentido. É importante que a gente tenha uma harmonia de executivo, legislativo, e com certeza eu vou fazer uma visita ao judiciário, né? Ao Ministério Público e ao judiciário. Porque as coisas só andam no Brasil, né, quando existe uma harmonia. Não existe necessidade de ter uma desarmonia entre poderes. Existe a necessidade de terem divergências que na discussão vão ser construtivas para quem pôs a gente aqui dentro. Pro eleitor, para a população de Indaiatuba, não só para o meu eleitor, para os 250 a 300 mil habitantes que nós temos. Então, essa é a nossa grande obrigação. O Túlio, médico, tem um monte de coisa na cabeça. Eu já tenho vários projetos que eu fiz aqui como médico
que são divulgados a nível nacional e mundial. O projeto de prevenção de câncer por HPV está sendo copiado pelo Ministério da Saúde, já foi apresentado na FIGO, na Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia, já foi publicado na Lancet, o projeto de prevenção de gravidez na adolescência. Vários municípios, inclusive São Paulo, Campinas, vieram conhecer e estão desenvolvendo nesses municípios esse projeto. A questão de planejamento familiar, de laqueadura e vasectomia, nós fomos uma das primeiras cidades do Brasil que fizemos. Então, eu como médico, eu tenho várias demandas em relação a projetos do vereador Túlio. Dizem principalmente respeito à base de saúde, que é a minha área de atuação principal. Mas eu tenho muita coisa também relativo à educação, relativo à assistência social, relativo à habitação, que eu vou... Agora eu estou numa fase de conhecer a estrutura da Câmara, mas está tudo na minha cabeça aqui, tem muita coisa, a gente ia ficar falando uns 3 dias aí, Patrícia. Agora, em relação à legislação, tem o plano plurianual, que é uma legislação extremamente importante, né? Porque planeja também as ações do município pelos próximos 4 anos, né? Então, é um projeto de lei extremamente importante. Como é que vocês vão tratar a discussão? Patrícia, a questão do plano plurianual, que vai ser elaborado esse ano para os próximos 4 anos, é vital para o município. Na verdade, a Indaiatuba tem que ser planejada para daqui a 10 anos, não para daqui a 4 anos. Porque ela cresce e desenvolve muito rápido por várias características. Ela cresceu muito na pandemia, muita gente veio para cá, muitas empresas estão vindo para cá, algumas saem, mas chega muito mais do que sai. Então, a questão do plano plurianual, provavelmente eu vou criar uma comissão de vereadores aqui na Câmara para acompanhar o desenvolvimento do plano plurianual para os próximos 4 anos, que é uma obrigação que a gente tem que ter, mas pensando em Indaiatuba nos próximos 10 anos, tá? A gente não pode, quando as coisas acontecerem, a gente tem que estar preparado. Isso eu falo de trânsito, que é uma questão importante na cidade, de mobilidade urbana, de atenção à saúde, de educação, que a gente já tem uma das melhores do Brasil e tem que manter isso, e de todas as ações de todas as outras secretarias, da Secretaria de Engenharia na aprovação de um projeto, da Secretaria de Obras, da CEMURB. Então, a administração dentro do plano plurianual tem que estar já pronta para o crescimento do município. Mas eu tenho certeza que a gente vai fazer isso de uma maneira muito razoável, junto com a administração, volto a falar, com algumas, às vezes, divergências de ideia, mas sempre no sentido de melhora para a população e da gente crescer com qualidade de vida. Os primeiros 30 dias aqui na Câmara, quando eu saí da Câmara, a estrutura era outra. Era uma estrutura muito menor, muito menos profissional. Então, eu confesso que quando eu assumi o cargo de vereador e a presidência da Câmara, e agradecer os vereadores que confiaram em mim, e mesmo os que não votaram em mim, é a mesma coisa. Os eleitores que votaram em mim, mesmo os que não votaram em mim, que eu vou estar trabalhando para todos, né, sem distinção. Mas hoje a estrutura é muito mais profissional. Então eu confesso que eu estou aprendendo a conhecer a estrutura administrativa, a gestão da Câmara, mas tudo que eu vi agora, principalmente dizendo respeito aos profissionais que trabalham nos vários departamentos, desde o chefe de departamento até as pessoas que trabalham junto com ele, me agradou muito. O que talvez aconteça é que, como muda uma gestão, você quer pôr a sua cara na gestão, mas não fazer nenhuma mudança. A primeira ideia é conhecer, e é isso que eu estou fazendo agora, porque são muitos processos que acontecem aqui dentro, do ponto de vista político, legislativo e administrativo, e também em relação à estrutura física, etc, e manutenção. Então eu estou conhecendo. Se você me perguntar se eu conheço tudo com detalhe, eu não conheço tudo com detalhe, porque a estrutura hoje é muito grande, muito diferente de quando eu saí, que ela não era profissional, mas eu acho que eu aprendo rápido, eu vou conhecer e vou tentar fazer o melhor de mim para que só melhore. Eu não consigo fazer tudo, Patrícia, sozinho. Ninguém faz nada sozinho. E eu tenho uma equipe administrativa aqui na Câmara que, desde que eu entrei aqui, que eu estou confiando, tá? Então, as minhas portas vão estar abertas, não só para os vereadores, mas para os eleitores,
para os funcionários públicos e para a população em geral. E para qualquer demanda que a população tenha. Porque a melhor coisa que tem é a gente poder ouvir ideias. Porque ninguém sabe de tudo. Quem acha que sabe de tudo não sabe de nada. A gente aprende todo dia nessa vida. E muitas vezes a gente aprende com o povo, com as pessoas que mais necessitam. E eu não estou sendo demagogo, eu sou assim dentro do meu consultório, dentro da minha família, dentro da minha situação de médico e dentro da política. E às vezes tem coisas que não dá para a gente fazer. Mas as coisas que forem possíveis para a gente melhorar a vida de uma pessoa que está com um problema pontual, ou de uma rua, ou de um bairro com problema pontual, ou de uma classe específica, tá? Vocês podem ter certeza que meu gabinete está aberto, tá? E todas as coisas chegam a mim. Pode ser que eu não esteja aqui na hora de atender uma demanda, mas vai chegar para mim. Porque a ordem que meus funcionários têm, meus assessores, é de que tudo venha a mim, tá? Me sobrecarrega, mas também se eu não me sobrecarregar com 60 anos, pode ser eu entre depressão. Então eu acho que é melhor estar sobrecarregado e com a cabeça cheia para não pensar besteira. Mas essas demandas vão ser ouvidas com o maior carinho. Na verdade, o carinho que eu tenho com a população, tá? Desde quando eu estou atendendo no posto de saúde, quando eu vou voltar agora atendendo no ambulatório de saúde da mulher, é o mesmo que eu tenho no meu consultório, é o mesmo que eu tenho na minha casa. Eu trato meus pacientes como eu trato as minhas filhas. Tá? Eu acho que não tem que ter tratamento diferente. Agora, eu não posso garantir que é tudo que eu vou fazer. Porque às vezes chegam algumas demandas aqui que a gente não tem condição de atender. Mas as que forem possível e as portas do meu gabinete de vereador estão abertas à população como um todo. Eu falo também da questão do auditório ali, né? Do público que chega no auditório, para acompanhar as sessões, né? Como que vai ser essa dinâmica para você? Você acha que é tranquilo? Para mim, que passei 3 mandatos aqui, é tranquilo. Já passei de tudo ali. Eu acho que é importante que a situação venha, que a oposição venha. Eu acho que tem que ter respeito ao vereador que está lá no plenário. O que a gente não pode admitir é falta de respeito. Tá? Mas com respeito, as portas da Câmara Municipal de Indaiatuba estão abertas a toda a população dentro da sessão ou fora da sessão.